Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Obrigado pela presença de todo mundo. É muito bom receber tanta gente interessada no curso e principalmente no trabalho do Éder, que é o nosso queridíssimo convidado. Vou fazer uns avisos e tentar ser breve aqui. O curso é toda segunda-feira das 19 às 21 horas. Toda primeira segunda-feira do mês eu recebo um artista convidado, assim como foi com a Marcela Cantuária, já rolou com o Felipe Sabino, hoje o Éder, na próxima vai ser o Davi Almeida, vai ter o Hugo Roé que está aí com a gente, vai ter muita gente para a gente conversar, muita gente boa, estou tentando os contatos aí também, que eu não sei se eu tenho moral ainda para conseguir, mas estou tentando. E o grupo que eu criei para os alunos interessados nas aulas abertas é um grupo que vai ficar fixo, então vocês podem ficar lá no grupo se interessarem pelas próximas aulas, que eu sempre vou mandar por lá o link para quem não participa do grupo, tá bom? Tinha mais alguma coisa que eu queria falar, mas agora eu já estou esquecendo. Depois eu tento anotar aqui e mando para vocês. O Éder vai apresentar um pouco da. Caio, você se mutou. Tava escrito lá que o Hugo mutou a gente. Pô, Hugo, faz isso não, cara. Tem mais gente entrando aqui, peraí. Então vamos lá. O Éder vai apresentar, ele está fazendo de 2 aparelhos, então, ele, por conta da câmera dele que deu um probleminha lá. Tranquilo, Hugo, tá? Estamos em casa. E se alguém tiver perguntas, fique à vontade. Se alguém já estiver falando, você pode usar o chat aí também, levantar a mãozinha, tem um botãozinho de levantar a mão para falar que pode ajudar se tiver muitas perguntas, que eu acho que pode acabar acontecendo. Mas é isso, tomara que a conversa flua bem. Vamos tentar manter aí um nível das perguntas mais curtas, assim, né? Não fazer perguntas muito longas, mas já estou falando demais, ocupando muito espaço de vocês. Com a palavra, nosso querido Éder Oliveira. Muito obrigado, Éder. É contigo, meu irmão. Vai lá. Habilita seu som aí. Boa noite a Perdão, todos. vou pedir a todos que antes, quem não for falar, que desabilite o som, tá? Aperta o seu microfonezinho aí para fechar, tá bom? Manda, Éder. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite do Caio. O Caio é uma pessoa que eu sigo há um tempo já, mas nessa pandemia a gente acabou trocando mais ideias, aí, conversando mais sobre nossos trabalhos. A gente fez uma pequena live entre a gente, apresentando nossos ateliês, nosso processo e tudo. E, enfim, é uma coisa que eu sou muito grato, assim, porque, tipo, o artista que mora em Belém não tem muito contato com o artista que mora fora, enfim. Não é um grande centro de arte, necessariamente, então, toda vez que a gente faz um novo contato, é sempre muito, muito legal. E, dito isso, eu quero agradecer ao convite, assim, me sinto muito importante de estar participando de um evento onde as pessoas querem conhecer meu trabalho. Eu fico muito agradecido a todos vocês aí ter esse tempo numa segunda-feira para estar interessado nisso. Agradecer meus amigos, o Marconi e a Patrícia que estão aí. E, enfim, a gente organizou aqui com o Caio. O que eu fiz? Eu peguei um portfólio que geralmente eu apresento e alternei a ordem dele para ficar mais fácil de mostrar o trabalho, partindo do princípio que as pessoas não conheçam minha produção na íntegra, pelo menos, né? Então, não é uma ordem cronológica, é uma ordem mais de organização mesmo. Uma das características do meu trabalho é que eu não fecho as séries, assim, eu começo a fazer algo e continuo fazendo à medida que as coisas vão acontecendo. Assim, tem coisas que desde o início até hoje eu faço, assim, tipo, determinado dia eu acordo e digo, eu vou fazer mais um trabalho daquela série, assim. Então, e tem alguns que, tipo, são séries que gosto muito, que eu fiz um trabalho apenas e que um dia eu vou desenvolver mais. Então, acho que já posso Manda ver compartilhar a tela? a sua tela aí. Pode sim. Beleza, eu vou só pedir um pouquinho de paciência, que eu sou bem ruim
nessa coisa toda. Tudo certo. Pronto, achei aqui. Ok. Apareceu pra gente. Tudo certo. Maravilha. Então, essa é uma foto ilustrativa do meu trabalho que é um pouco mais conhecido, que é esse trabalho de parede. Eu comecei minha produção em 2004, 2005, mais ou menos, quando eu ainda estava na UFPA. Eu sou formado em Educação Artística, é um curso de licenciatura e tudo, mas a gente teve algum contato com produção, os professores são artistas e tudo, então eles apresentaram alguma coisa, e isso ajudou bastante a desenvolver o trabalho, não só o meu, como o pessoal da minha turma e tudo. E, e nas aulas de pinturas eu comecei a investigar essa figura de pessoas comuns, pessoas anônimas e tudo. Hoje, olhando de trás para frente, eu tenho uma leitura muito mais completa de como surgiu esse trabalho, mas na época eu queria fazer pessoas que fossem comuns e que não tivessem na mídia. Assim. Hoje eu tenho consciência de que eu queria pintar pessoas que tivessem alguma proximidade com a minha realidade, mas na época eu só queria fazer coisas que não tivessem pessoas comuns, que pudesse ser qualquer um na rua ou qualquer coisa assim. E, e como estudante eu não tinha modelos, né? Então eu comecei a buscar em mídias impressas aquelas pessoas que eu queria pintar, assim. E aí foi o primeiro choque que, na verdade, as pessoas que eu queria pintar, elas estavam no caderno de polícia somente, né? Não é o caderno de poder, nem de sociedade, nem de novela, nem outra coisa, nem propaganda. Hoje a propaganda tem muito mais pessoas comuns e tudo. A propaganda paraense especificamente tem uma coisa do regionalismo muito forte. Mas na época, realmente essas pessoas só estavam na página de polícia. Então comecei a investigar isso e o tema da violência foi participando do meu trabalho. Aqui uma publicação internacional que eu uso para para me gabar do meu trabalho e tudo, que é essa Vitam, ela tem várias séries, no caso essa é a terceira de pintura. E aí ela recolhe tipo 100 pintores pelo mundo e aí vai fazer essa descrição dos trabalhos e tudo, enfim, é uma espécie de lista que ela faz de tempos em tempos. E eu acabei saindo numa edição de 2016, que é da Phylum. E aí, a primeira parte do meu portfólio que eu separei são das intervenções urbanas, né? Que partindo desses jornais eu comecei a reproduzir essas imagens e transformar elas em algo maior, assim, primeiro na tela, que na época era grande porque eu fazia tudo, mas rápido eu disse, vou fazer um pouco maior, alguma coisa, e de repente comecei a investigar a questão de fazer isso na parede e comecei a aumentar a escala, assim, né? É uma época que surge a coisa do rosto no grafite também, mas era uma realidade muito, muito separada da minha, assim. Eu vim de um vilarejo no interior aqui, então, assim, não tenho essa vivência do grafite, não tenho essa vivência urbana. De tudo que eu fui aprender sobre grafite e sobre os artistas de rua vieram bem depois do meu trabalho. Mas existe sempre essa proximidade por causa da parede, enfim. Então, eu pegava, esse trabalho eu não faço já há um tempinho, mas eu pegava as pessoas em jornais e tudo, às vezes vinha uma tela, uma página inteira, às vezes vinha um recorte, e aí eu transformava isso numa pintura. Às vezes eu omitia alguma coisa, assim, porque não era minha ideia falar sobre um fato criminal, sobre uma pessoa, sobre uma situação de fragilidade. Eu queria emprestar esse rosto para falar sobre um tema que era essa recorrência dessas imagens posta como algo violento, assim. Então, Belém é uma cidade que tem uma sensação de segurança muito grande. E, tipo, toda vez que você vê alguém parecido comigo, com essas pessoas, você tem medo, assim, sabe? Tipo, você tá parado e você fica com medo, porque também essa imagem é muito reproduzida. A figura do caboclo como alguém perigoso, ladrão, tem um trejeito, tem alguns ditados, umas anedotas, assim, que até saía no jornal.
Então, eu fui subvertendo esse discurso e transformando essa pessoa que é pequena e tudo numa pessoa gigante. Aqui tem uma referência humana que dá para ver, aqui também tem uma referência humana. Então, a ideia era transformar essa pessoa que tipo, é uma minoria e que é fragilizada e tudo, por conta da situação, num estandarte, numa coisa gigantesca, onde você levanta a cabeça para enxergar. Você está inferior a essa figura, que é a figura que domina a nossa região. Tipo, é o caboclo, é o mestiço, que tem muito traço negro, indígena e tudo, e que está em todos os lugares, mas não é a pessoa que tem o poder de decisão, não é a pessoa que está com a imagem fazendo propaganda e coisas assim. As pinturas monocromáticas, aqui alguns sites específicos, esse aqui foi da Bienal, que acabou ficando mais conhecido. A pintura monocromática ela surge no meu trabalho como uma forma de trabalhar mais rápido, a outra forma é que eu sou daltônico de verde para vermelho. Então, pintar cores mais naturais assim em parede e até em tela mesmo sempre foi muito difícil. Hoje em dia, com muito tempo de produção, eu consigo criar uns artifícios. Assim, eu aprendi que eu posso comprar determinadas tintas e misturar, e mesmo sem enxergar tão bem, eu consigo, a partir de estudos, a partir do entendimento, eu consigo chegar numa forma natural. Assim. Eu sei quais os tons, como eu pinto muitas pessoas de pele escura e tudo, eu sei quais as gradações eu posso usar, quais os marrons, os tons de terras, enfim, que eu posso usar para ficar uma coisa mais natural. Mas, na verdade, ainda tem uma coisa de burlar uma coisa da visão. Assim. Não é um daltonismo muito grave, não enxerga preto e branco e tudo, mas há variações. Esse trabalho da Bienal, por exemplo, ele era para ser um trabalho vermelho e no final ficou laranja. Assim. E, e foi por um acaso. Assim. Foi por acaso disso. Eu pensei que fosse, mesmo sabendo da esquema do daltonismo, eu pensei que fosse proposital. Não, não. Aí aqui eu já comecei a corrigir mais. Esse também foi pela Bienal, mas já foi em Portugal. Mas eu já vendo o trabalho sabia onde eu tinha errado. Tal. Eu sou muito bom de criar esquemas mentais sobre cor e tal. E aí eu aprendi que, tipo assim, eu devo acrescentar as luzes somente no final, porque senão eu vou me atrapalhar bastante, assim. E também tem uma questão de que, tipo, aqui, para quem é pintor, vai perceber mais, aqui é uma pintura muito mais lisa, né? A pintura ela vai sendo misturada na própria tela, no caso a parede, que era a forma que eu trabalhava até então, e depois eu comecei a utilizar sobreposições e camadas mais visíveis. Assim. Eu não sei se dá para ver na tela compartilhada, mas ele tem uma coisa mais de deixar os espaços entre tintas mais visíveis, assim, não misturar tanto e criar muito mais tons para fazer essa variação. Né? Enquanto as primeiras telas que eu fiz, eu fazia, sei lá, 6, 7 cores, não sei, tons de vermelho, depois eu passei a usar 12, 14, então você cria variações muito maiores de pele e algumas até não tão visíveis na fotografia de jornal, mas assim, você vai começando a interpretar essa fotografia, vai começando a colocar claros e escuros a partir de um estudo de anatomia mesmo. Aqui também, essas séries que estou mostrando aqui são todas em paredes de galerias, essa em BH, essa aqui em Belém, foi uma sala criada. E aqui sobre tela também, com uma dimensão maior, depois eu já consegui colocar tipo assim, um espaço maior para trabalhar e tudo. Essa tela tem 3x2, mas tem o mesmo formato dos trabalhos menores. Assim. Ainda com a ideia da página de jornal e essa utilização da violência, o olhar sempre buscando o horizonte para dar essa impressão de que ele está encarando o observador, mas, na verdade é um olhar perdido no horizonte, assim. Né? E para quem faz retrato sabe que tipo se você colocar no horizonte, aonde você olhar, você vai ter essa ideia de que ele está te perseguindo, mas na verdade é uma ilusão bem boba. E aí começa a variar, assim, não está numa ordem cronológica, que eu falei, assim, mas assim, são variações que foram
se contrapondo. Aqui falando muito mais de violência do que os outros, assim, tipo, são pessoas algemadas e tudo. E aí criei uma série a partir de um conto da Clarice Lispector, chama Mineirinho. Não sei se vocês conhecem, mas é um conto que ela narra a morte de um cara que era tipo considerado o bandido do bairro, e que a polícia chega lá e mata, tipo, o cotidiano nosso até hoje. Mas, assim, a narrativa dela, ela começa, tipo, dizendo, o primeiro, segundo tiro, ela sentiu um alívio, tipo, um bandido morrendo, alguma coisa desse tipo. Enfim, não é as palavras dela, mas seria nesse sentido. Só que o cara morreu com 13 tiros. Então, à medida que iam dando mais tiros, ela vai começando a se sentir mal com isso. E tipo, no 13º tiro, ela já está morrendo de vergonha de existir por conta dessa vingança. Então, o escrito que está na tela aí é A Justiça que se Vinga ou A Contagem de Clarice, que seria a contagem de tiros, né? Aqui, uma investigação a partir desses trabalhos com pixels, assim, que é uma coisa utilizada na mídia do jornal, essa pixelização do rosto, tudo, e que, na verdade, não é usada como deveria. Eu, quando fui expor fora do país, as pessoas ficaram muito impressionadas de como as pessoas no Brasil são retratadas mesmo com suspeitas, assim. Sendo que lá as pessoas precisam, em países, enfim, Europa, alguma coisa assim, as pessoas precisam ser condenadas para poder ter o seu retrato tido como, tipo assim, essa pessoa é um criminoso. E aqui são pessoas detidas, às vezes a pessoa nem é, a pessoa saiu de laranja na história e acabou tendo o rosto fotografado. Então eu comecei a colocar esse pixel não existe, e eu comecei a colocar, um efeito digital e tudo, e passar para a tela, né? E depois eu fui mais longe um pouquinho e criei, tipo, vários retratos com pixels, assim, tipo, eu peguei o que seria o tom da pele das pessoas e criei uma coisa que remete à tinta polvo da Varejão, a alguns estudos de pele, de colorimetria e tudo. Sendo que nesse trabalho ele tem umas, não sei se dá para ver, mas ele tem uns escritos, assim, que na verdade parece uma coisa de lápide, mas é a inicial das pessoas que foram retratadas e o mês e o ano que essas fotos foram publicadas, assim. Então ele é um registro de pele, mas também um registro de jornal, uma coisa de imprensa, assim. E aí criei 20 tons. Essa é uma série que eu não faço mais e tudo. E essa inscrição ela é colocada em relevo a partir de tinta, assim. São excesso de tinta que vai criando esse relevo e vai virando, que depois virou um outro trabalho que eu vou mostrar mais à frente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho só para falar com o pessoal aqui, muito rapidamente, tá? Desculpa te interromper. Claro, fica à vontade. Não fiquem acanhados em fazer perguntas, tá? Na outra aula eu descobri que muita gente estava achando que todo mundo sozinho estava achando assim, não, todo mundo lá se conhece, eu não vou entrar na conversa. Fiquem à vontade, tá? A grande maioria de vocês não é inscrito na aula, então só 6 dos que estão aqui hoje, desses 30, são inscritos. Então fiquem à vontade, todo mundo pode perguntar o que quiser, tá bom? Não deixa a oportunidade passar. Mas só para abrir aí, sim, caso alguém queira fazer alguma... Fiquem à vontade. E aí, no meio disso, eu criei essa série que é um trabalho que é como se fosse um espelho daquilo que eu vinha fazendo, que, na verdade, eu fiz uma chamada para militares, assim. Era um momento que começava a ter uns burburinhos de militares, não sei o quê, em 2015, muito raro, assim, comparado com o que a gente tem hoje. Mas eu comecei a ter a ideia de ser um projeto da Funarte, tudo aprovado, a curadoria da Marta Mestre, e a ideia era fazer uma convocatória para pessoas do Exército, assim, das Forças Armadas, quer dizer. Então, a gente distribuir uns cartazes, assim, com fotos do meu trabalho, dizendo, tipo, você, que é das Forças Armadas, aliste num projeto de arte, assim. E aí tinha um WhatsApp e tal, e demorou até que alguém mandou mensagem. E a partir do momento que o primeiro mandou mensagem, essa coisa foi aumentando e tudo, então eu fiz uma seleção de pessoas que seria o meu alistamento, a minha convocatória, assim.
E essas pessoas, elas vieram no ateliê, que é uma parte de registro e tudo, e a gente fez uns tratos, assim, eles não poderiam, como eles não estavam autorizados, eles não poderiam ter a imagem divulgada, então, mas eles disseram, não, a gente deixa você pintar, então, então eu fotografei eles, eu fotografei e transformei isso em trabalhos de pintura e outros trabalhos, assim. Eles me cederam uma entrevista sobre coisas particulares e tal, sobre a ideia deles sobre vida, sobre o homem amazônico, enfim. E foi um trabalho super fácil de fazer, super legal de fazer, porque são pessoas desconhecidas, mas eles são fardados, eles são muito bons de ordem, então você posa aqui da tal forma e tal, e eles, de boa, eles encaram como uma missão, então foi bem legal, assim. Esses foram alguns dos resultados. Uau. Essa série eu chamei de S1, enfim, fazendo sempre uma noção dessa vivência, mas a ideia é que essas pessoas, elas são exatamente as pessoas que eu pinto nos outros trabalhos, mas eles estão em outro lugar, assim. Poderia ser eles, poderia ser o outro, poderia ser eu, poderia ser qualquer pessoa, e ainda assim eles estão seguindo padrões, seguindo ordens, assim. A crítica é que, tipo, quem manda nas Forças Armadas não vai ser nenhuma dessas pessoas, né? A pessoa que faz concurso, são pessoas de outra educação que fazem concurso e acabam mandando, acaba seguindo uma ordem que parece a ordem externa a isso, né? Aqui mais algumas imagens. Aqui quando foi exposto no Sesc daqui. E aqui uma que não é pintura, mas acaba sendo um retrato. Na verdade, um autorretrato e um retrato, onde, a partir da entrevista que eu fiz com eles, eles me davam respostas, por exemplo, sobre o que eles achavam que era o homem amazônico, o homem amazônida, e quem eles achavam que era eles mesmos. Então, criei um autorretrato que era a partir de várias respostas deles sobre eles mesmos, e um retrato que era várias respostas deles sobre o outro, né? Sobre pessoas comuns e tal. E, obviamente, eu selecionei achando que eles eram pessoas que representavam essa coisa amazônica, e, obviamente, eles se veem diferentes, assim, de alguma forma, né? Então, aí cria um retrato dois retratos conflituosos, que seriam um autorretrato e um retrato, né? De si próprio e do outro. O Éder, isso ali Oi. seria tipo esse retrato, essas palavras aí, são aquelas tirinhas do Exército? Ainda é da turma do Exército, essa série? É o bordado que eles colocam na identificação deles, né? Ah, Aqui eles chamam de biriba e tal. Então, eu fui numa loja de militares e aí ela disse que é um trabalho de arte, e aí ela bordou para mim sem perguntar muito bem o que era. E aí bacana. é o bordado sobre isso mesmo. É sobre as pessoas que você entrevistou, que você falou, né? Só que são síntese, né? Tipo, eu pego palavras-chave da resposta deles. Uma resposta maior, aí eu sintetizo num pequeno espaço e aí bordo. Então, cada linha dessa é uma pessoa falando. Muito E aí bom. criei Valeu. também um vídeo, que é um autorretrato. Na época, esse é o meu autorretrato, onde eu criei uma realidade paralela, uma coisa ficcional porque um dia eu também, quando eu vim para Belém, eu já falei que eu vivia no interior, quando eu vim para Belém, uma das coisas que você tem para sair do seu vilarejo, do seu lugarzinho, é tipo, vou me alistar, tipo, vou para Belém para me alistar e seguir minha vida. Muitos dos meus amigos fizeram isso tudo, então essa foi a minha saída de Timboteu, do lugarzinho que eu morava. E aí, tipo, não rolou, fui dispensado e tal, mas aí criei, a partir disso, um futuro, um presente hipotético, assim, onde envolve militarismo e o que tem aqui, em vez de coisas militares, era o meu currículo na época, assim. A Blau era a galeria que eu frequentava, o Pipa que eu estava disputando na época, a Bienal, Funarte que estava patrocinando, inclusive, o projeto, a UFPA, onde eu estudei. Então, era um lugar fictício, hipotético, assim, distópico também, sei lá, onde eu colocava... E é um vídeo, assim. Então, é um vídeo que eu coloquei em slow, assim, ficou bem lento,
Então ele causava uma certa ânsia quando você ficava olhando, que parecia que ia se mexer, não se mexia, tinha uma respiração muito lenta e tal. Ele ficava em loop, assim. E aí eu coloquei aqui como uma produção recente, uns trabalhos que eu vim fazendo aqui, esse 2016, como eu falei, não é cronológico, onde eu comecei a pensar essa coisa do autorretrato no trabalho, aquela coisa, tipo, olhando de hoje para ontem, eu consigo entender essa trajetória, eu consigo entender por que eu fiz arte. Na época parecia uma coisa super absurda, assim, né? Tipo, vou fazer arte do nada e não, né? Na verdade, eu sempre fui a pessoa que escutou música diferente lá no interior, que fazia os desenhos dos cartazes, que fazia o cenário da peça da igreja, da comunidade. Então, eu estava sem as faixas de festa, que é uma coisa muito comum aqui, que tem uma iconografia muito específica, que é tipo faixas anunciando festas de aparelhagem, tudo. Então, eu era essa pessoa e isso justifica um pouco da minha escolha, que na época eu não entendia, de seguir, de fazer educação artística. E depois eu comecei a entender essa coisa do autorretrato, né? De como eu e as pessoas que eu pintava tínhamos uma semelhança física, histórica, e saímos de alguma forma de algum lugar parecido. Então esse é um autorretrato, o título é autorretrato, mas na verdade ele é um autorretrato do meu trabalho, né? Ele é uma coisa mais alegórica, onde essa figura sou eu ainda com cabelo, 2016, faz tempo. E eu estou cobrindo o rosto dessa pessoa que eu pinto, né? Essa pessoa ela é forçada a posar por um policial, né? Ela é obrigada a posar, tipo assim, a cabeça dele está até deslocada. Parece que é um erro de anatomia, mas na verdade eu até corrigi, porque está muito mais deslocada na fotografia, tanto que ele está sendo forçado a posar para essa fotografia, né? Retirei, tem outras pessoas aqui no meio, eu acho que ele era o único que não queria posar, eu retirei as outras pessoas e deixei somente ele, e passei o meu braço como se fosse essa manutenção do anonimato, assim, né? Quando eu transformo num monocromático, quando eu tiro o fundo, quando eu tiro a tatuagem, eu ainda pretendo preservar o anonimato, porque é um empréstimo de uma imagem, é um retrato coletivo. Então, ele é um autorretrato alegórico, não dá para ver direito, mas aqui tem uns escritos atrás, que na verdade é a minha certidão de nascimento, que revendo uma vez nos documentos, eu comecei a perceber que tem uma descrição na certidão de nascimento, que é como se fosse a tua primeira descrição, assim, você acabou de nascer e já tem alguém escrevendo teus avós, a tua cor de pele, a tua, enfim, onde tu nasceu, enfim. Então eu usei esses pontos, né? Entre, no fundo, a certidão de nascimento em relevo, na frente o trabalho e eu ali no meio fazendo algum tipo de intervenção sobre isso. Esse é um pouco mais recente, de 2018. Esse é bem maior, ele tem 6 metros de comprimento. Ele já foi pintado com andaime e tudo. O Marconi acompanhou essa produção, a gente estava trabalhando junto num projeto. E ele também é um pouco alegórico, assim, né? Ele parte de um autorretrato, onde a minha figura está aqui ao fundo, mas aí tem uma pessoa em segundo plano, com cor, e tem uma pessoa na frente monocromática, assim. Atrás tem uma grafia de um jornal que é tipo centenário, uma coisa tipo... Um século atrás tinha um jornal chamado Folha do Norte, que tinha uma seção específica chamada Galeria de Gatunos, onde ele já fazia retrato de rosto de pessoas detidas por crimes. Então, virou uma salada. É um projeto que ele foi se construindo a partir do processo, ele não tinha uma definição quando começou. Eu fiz primeiro uma imagem, depois fiz outra, aí depois resolvi colocar a minha imagem. Haveriam outras coisas de fundo e depois eu eliminei. O fundo era vermelho e ficou preto, enfim. Ele foi construído, esse trabalho, à luz do público. Ele estava num espaço aqui de Belém chamado Fontativa, que era aberto ao público. Eu fiz meu ateliê lá e as pessoas
eram convidadas a interagir, conversar comigo, eu descia do andame, ia lá, e as pessoas davam ideias também. Então, ele foi uma pintura que, a partir de um processo muito experimental, não por acaso, o projeto que eu escrevi no digital, ele era isso, era uma coisa em processo, era o nome do projeto, inclusive. Então, ele era para ser construído à luz das pessoas, e sob comentários, tudo. Passando... Aqui é só para ilustrar que eu continuo fazendo as séries, então essa pintura foi feita agora em 2021, que é sobre o mesmo tema, mas ela acumula outras camadas, assim, ela parte de um monocromático de fundo da camisa, do olho do rapaz aqui, mas ela também tem uma cor de pele mais naturalista. Essa imagem ela é simbólica porque tem uma variação de rosto. O primeiro rosto está frontal, o segundo vai baixando, é como se fosse uma coisa sincronizada, coreografada, assim, que é por acaso, mas assim, os jornais de Belém têm uma característica que é tipo, eles empregam muito fotógrafos bons. É o emprego de muitos fotógrafos. Então, se você vê os jornais, eles têm... Os editores também são artistas, então eles têm uma certa liberdade para criar composições. Assim. Às vezes tem umas coisas de... Eles usam muito sem flash, então fica aquelas imagens mais amareladas da câmera, tipo ângulos de baixo para cima. Tem toda uma peculiaridade os jornais paraenses por causa dessa... Porque é um lugar que é muito rico em fotógrafos, é um lugar que é conhecido nacionalmente por ter bons fotógrafos, e esses bons fotógrafos são empregados nos jornais, então acaba sendo isso. Então eu acho que essa fotografia não deve ter sido por acaso, não deve ter sido escolhida por acaso, e aí eu criei em cima dela, retiro fundo, enfim, tiro tatuagem, faço o meu trabalho partindo de uma referência, mas não quero fazer exatamente aquilo, né? Não é uma cópia da fotografia, é uma pintura ainda. Aí eu vou colocar... Ainda tem tempo, Caio? Tá. Eu vou colocar aqui algumas séries que eu tenho feito ainda. Essa série... Desculpa, temos tempo totalmente, estava mutado. Não, Ô, Éder, Alessandro, de novo, vou perguntar mais uma coisa, que Vontade. Eu percebi que nos seus trabalhos mais antigos você tinha uma variação de cores grande, assim, você tinha retratos azuis, você tinha uns retratos amarelos e tinha uns retratos vermelhos. Você escolheu o vermelho de todos como o seu principal? Como que foi esse processo de pegar o vermelho? Porque hoje, assim, só porque aquela última imagem que você postou de 2021 ali, hoje eu ouvindo um podcast, eu ouvi uma fala do Bolsonaro, assim, nós iremos eliminar todos esses vermelhos do nosso país. E aí a leitura bateu de cara naquela coisa, naquele trabalho seu anterior, coisa que eu não tinha tido, porque eu tive a sorte de ver os seus trabalhos ao vivo, tanto na Bienal quanto aqui em Belo Horizonte, quando você expôs aqui. E não passava pela minha cabeça nenhum tipo de coisa relacionada a isso. E como que o tempo também agora vai trazendo outras roupagens para essa cor que você tem usado. Assim, eu queria saber como que foi essa sua relação de escolha de cores, se você ainda faz retratos azuis, se ainda faz retratos amarelos, como que é isso para você? Você leu bastante, assim, tipo, foi um processo para eu chegar nisso. O vermelho é uma cor, por coincidência ou não, uma cor que eu consigo trabalhar de uma forma linear e com rapidez, que me traz resultados que eu gosto mais enquanto pintura figurativa. Eu consigo criar mais nuances com vermelho do que outras cores, tipo o azul é um pouco complicado, o verde é quase impossível, o amarelo me deixa poucas variações, porque eu pego amarelo para o preto, então causa um contraste bem absurdo. Então, o vermelho ele tem esse lado que ele facilita, mas a ideia maior mesmo é essa questão conceitual do trabalho. Assim. Simbologia fortíssima, né? Ele é movimentos trabalhistas pelo mundo. Sangue. Ele é sangue,
ele é um sinal de alerta sempre, né? Coisa do pare, é vermelho, incêndio, bombeiro, tudo que é uma coisa de perigo, ele vem do vermelho. E, e é violento, né? É uma cor que puxa a violência, assim, né? Você transforma tudo numa coisa mais violenta se você usa vermelho. Então, ele vem surgindo e respondendo, assim, eu ainda faço trabalhos com outras cores. Eu tenho experimentado cinza, que eu tenho gostado bastante, o cinza mais azulado e tudo. Até ano passado, eu acho, eu ainda fiz retrato azul, mas, assim, os que eu acabo mostrando, até por gostar mais do resultado, eles são vermelhos, assim. E aí eu comecei a fazer uma coisa de manipulação, né? Essas pessoas, elas estão com as cores de pele um pouco mais naturais, mas, assim, as camisas eram cores diferentes, assim, né? Então eu transformei esse fundo numa coisa avermelhada por causa do tema, assim. Mais à frente eu vou mostrar outro trabalho também que eu transformei, assim. Começo a pegar os elementos e transformar em vermelho, mesmo que a imagem não seja toda vermelha, eu ainda coloco mais tons de vermelho, como uma ideia de mensagem subliminar, sabe? Como uma ideia de, sei lá, de ter esse vermelho como assunto. Que é isso que você falou, assim. Essas várias coisas que você falou estão envolvidas nisso. A ideia de, tipo, vou exterminar o vermelho motiva a gente, tipo, assim, um conservador falando, vou eliminar os vermelhos, te motiva a ser vermelho. Tipo, não quero parecer em nada com aquele mano, sabe? Então, essas coisas estão envolvidas no trabalho, assim. Então, o vermelho ele acabou sendo uma base, um ponto de partida, e acaba sendo algo que você se reconhece, né? O trabalho fica reconhecível, né? Você vê alguma coisa de vermelho, se você conhecer meu trabalho, você vai dizer, parece o trabalho do Éder. Então, ele acaba virando uma caligrafia de forma espontânea, assim. Essas cenas são todas vermelhas, eu nunca fiz uma cena em outra cor. Por intuição, mas também por conceito, né? Essa série chama Textos Históricos, ela é com... Essas letras, elas são em relevo a partir de tinta também, tipo, cria um moldezinho de tinta, fica sobrepondo, lixando, até criar um texto visível em relevo. E esses relevos, eles são de textos históricos, assim. Eu comecei a pesquisar durante um tempo, eu pesquiso até hoje, na verdade, mas assim, comecei a pesquisar muito a ideia da formação do povo, né? Essa coisa utópica da democracia racial, essa coisa toda, e que nunca foi, na verdade, nunca foi democracia, né? Tipo, você tem raças atuando em diferentes pontos da sociedade, sempre foi assim. Então, eu comecei a pegar textos de colonizadores quando chegavam à Amazônia, assim. Então, e aí a visão deles sobre o nativo, né? Na época não tinha a figura do negro necessariamente, mas era eles tendo essa figura, essa visão do nativo, se perguntando como eles podem ter o corpo raspado, mas eles nem são negros, eles parecem com a gente um pouco, eles poderiam ser espanhóis, porque, sabe, tentando se aproximar, houve muito essa crise dos portugueses, dos colonizadores, sobre se o índio tinha alma ou não, se ele se parecia mais com o branco ou com o negro. A igreja acabou comprando, Jesus acabou comprando a ideia de que eles não deveriam ser escravizados porque tinham alma. Depois veio o Marquês de Pombal e a galera dizendo que não, que se não houvesse escravidão indígena, a coisa não funcionaria. Então, enfim, parte sempre da ideia do colonizador definir sobre o que é o quê, sobre quem tem alma e quem não tem. Então, eu comecei a fazer recortes. Eu peço desculpa que eu não consigo nem ler aqui, mas é tipo, não são maiores nem mais grossos ou mais pequenos, enfim, do que somos na Europa. Ele vai começando a criar uma descrição sobre essas pessoas a partir da visão deles, do que eles têm como ser humano, enfim, médio, que é o europeu. Médio não, superior, no caso. Então, eu criei uma série de pinturas com esses textos em relevo,
Aqui são textos menores, aí a parte que está na cabeça ele diz assim: além do ornato na cabeça, que é uma coroa de penas, enfim, não consigo ler, mas assim, são textos que descreviam pessoas na época, e eu coloquei essas imagens dos jornais de pessoas ainda sendo vistas como exóticos, como estranhos, sabe? As pessoas compram jornais para ver páginas de polícia. É uma coisa muito maluca, não sei se no resto do país é assim, mas assim, quando você vai no ônibus de manhã, tem o cara gritando as manchetes da página de polícia, assim. Ninguém está gritando o que o Bolsonaro fez, ou o governador. Só está gritando, tipo assim, o cara matou 5 pessoas. A polícia fez tal coisa, não sei o quê. Então, é uma coisa que é consumível, essa violência. Então, juntei as duas coisas. Essa fotografia dá para ver melhor o relevo. A violência é capital, né, Éder? É capital de giro. Muito. Funciona muito como... E aí, cara? Funciona muito como consumo, né? E isso migrou para a televisão, já há um tempo está na televisão, né? Os programas de repórter policial, essas coisas assim, fazendo as pessoas mostrar o rosto, expondo essa vulnerabilidade, colocando ele como vilão, como outro. E aí surge tudo isso que a gente tem hoje, bandido bom, bandido morto, um monte de coisa, né? Então, tudo isso está sobre um texto, e aí não por acaso tem uma imagem sobre o texto, né? O texto é muito mais antigo, então é uma coisa que vai se calcando uma sobre a outra. Aqui mais uma imagem, eu vou passar mais rápidos. Aqui fala uma impressão sobre os tupinambás, que era a tribo que tinha aqui. Aqui, uma série que eu criei já na quarentena no ano passado, que era um projeto do IMS, do Instituto Moreira Salles, que eles convidaram alguns artistas para criar coisas como uma forma de fomentar a produção, de subsistência, como auxílio aos artistas e tudo. Então, eles deram um capital para que a gente produzisse e depois eles mostravam no site deles, assim. O Itaú também fez isso, mas o IMS ele utilizou o grupo curatorial deles para acompanhar, conversar com a gente com os artistas sobre a produção e tudo. E aí era uma época que tinha acabado de sair das manifestações de rua, então eu comecei a coletar jornais não locais, não falando sobre crimes daqui e tudo, mas jornais que noticiaram a coisa da máscara. A série chama Sobre Máscaras, Sob Máscaras, né? Que é a ideia de que a máscara ela sempre foi usada para esconder a identidade em manifestações e embate com a polícia, e hoje em dia ela já foi até proibida em alguns lugares, hoje em dia ela é obrigatória porque você tem uma situação de saúde pública, né? Então eu peguei algumas imagens, recortei, enfim, manipulei como eu pude para deixar somente aquilo que eu queria, que é a relação do manifestante com as máscaras e com o outro, assim. Então tem aqui uma cruzada de olhar muito forte dessa imagem da manifestante com o policial, e tem uma questão com a policial, uma mulher. Então tem uma questão racial muito forte nisso também, porque tipo a policial, que é a representante do Estado, é uma mulher preta, e os manifestantes que são vermelhos, então são progressistas, são mulheres brancas, então tem um discurso reverso da coisa aí que me chamou muita atenção. E aí eu peguei a coisa mais da violência mesmo, assim, né? Então eu peguei aqui que era uma imagem de torcida organizada quando houve as manifestações antirracistas e tal. Eliminei o conteúdo da faixa, que já era preta e tal, e coloquei somente aquilo que me interessava, que é a coisa da imagem do pano preto e das máscaras. E a terceira imagem era essa, que é um plano que eu não trabalho muito, não trabalhava pelo menos na época, esse plano das pessoas menores, tudo, numa ação, jogando coisas. Então, eu recorto toda a cidade, eu quero enfatizar apenas as pessoas, assim.
Aqui uma outra série que eu já estou finalizando, assim, está chegando próximo aqui. Essa série chama Iconografia Anacrônica para Nina Rodrigues. Nina Rodrigues era o médico baiano que foi como se fosse... Até hoje tem o nome do IML em Salvador, é Nina Rodrigues. Mas era um caso super racista, assim. Ele pegou a coisa do Lombroso, do italiano, e aí ele começou a caracterizar as raças, enfim, e aí ele definia que, tipo, se misturasse, todo mundo ia puxar pro negro, e ia ser todo mundo mal, umas coisas assim, bem, bem racistas mesmo, que era uma coisa do final do século XVIII, que ultrapassou o XIX, enfim, que as pessoas até hoje propagam, de achar que, tipo, a cor da pele tem uma coisa a ver com o que a pessoa vai ser, enfim. Então eu peguei e ilustrei, fiz uma iconografia anacrônica, como diz o nome, essas imagens com pessoas que foram fotografadas com camisas listradas, assim. Então transformei as listas em pautas para esses textos racistas dele. Fiz esses dois e coloquei aqui um outro que eu não coloquei o texto, somente a camisa listrada. Aqui uma das séries que eu falei que eu gostei muito, mas assim, só fiz uma até agora e vou fazer outras, que tem essa relação do vermelho, que foi dita aqui, que tipo assim, essa imagem é bem menos avermelhada do que aqui, eu substituí algumas cores e deixei essa coisa muito mais parecida com o meu trabalho. Chama-se Náutica Amazônica, que é pensando essa coisa do barco. Isso que tem na frente da pintura é um mapa que os portugueses fizeram quando chegaram à região, então essa coisa toda cheia de pontinhos, na verdade, é a ilha do Marajó, como eles viam a partir da água, né? Sabe que a ilha do Marajó é bem grande, com pequenas ilhas, mas assim, eles tentando fazer um mapa a partir da água, eles viam como tudo cortado. E aí você tem um barco a motor, que é uma coisa de origem dos colonizadores, e você tem uma utilização... Quem já veio ao Pará, ou quem mora no Pará, sabe que tipo, as pessoas pilotam com o pé mesmo. Assim, ele põe a cabeça para fora e ele fica ali com o pé fazendo a parte dele, que é a nossa... Ele sabe. Que é a nossa interpretação cabocla para essa utilização. Assim, uma embarcação super rústica, tipo o timão amarrado na corda, move o leme. É uma coisa super simples. E aí já tem a figura de uma pessoa com celular, que é enfim, é uma imagem toda anacrônica, assim, são várias coisas se perpassando, assim. A figura da família e tudo. É uma pintura que eu gostei muito de produzir e eu pretendo seguir essa série ainda mais à frente. E esse garotinho encarando assim a tela, isso aí chama muita atenção, né? Como ele tá... Caraca, é impressionante. Esse garotinho, O olhar dele... eu me orgulho muito. Fica. Esse garotinho eu me orgulho muito, inclusive porque na fotografia que eu tinha tirado, que eu usei de referência, ele não tinha o corpo. Então eu fiz uma coisa que eu não faço muito, que é criar. Eu criei um corpo para ele. Não sei se olhando assim, a partir dessa ideia de que foi criado, ele vai ser menos... Não, tá aí, tá lá. Tá lá, pô. Mas é uma coisa que eu quase não faço, que é criar imagens em cima da referência. Eu uso a referência quase ao máximo. Eu manipulo e tudo, mas assim, eu uso ela como um conceito mesmo. Tipo, a imagem do meu trabalho ela é feita a partir de uma base fotográfica. Aqui é sobre esses estudos que eu estava falando, sobre a colonização. Eu criei uma ideia de que eu queria fazer a fotografia, a pintura de um líder indígena, que é o Guaimiaba, o cacique Guaimiaba. Ele foi o primeiro nativo a se rebelar contra a colonização, quando ele percebeu que os portugueses que estavam aqui não eram muito gente boa, quando as pessoas começaram a se matar e querer escravizá-los. Então ele é um cacique tupinambá que fez um levante assim meio suicida, mas ele fez esse levante. Ele é retratado nessa tela do Parreira, que é a criação da Amazônia, do Amazonas. Então, foi a única imagem
que eu tinha dele como representação histórica, que já é uma interpretação de uma história, né? E quando eu pensei em fazer, eu tinha tipo a ideia exata na minha cabeça, assim, tipo, eu tenho várias pessoas que eu encontro pela rua que poderiam ser esse cacique. Então eu só queria achar alguém na rua e tipo, posa para mim, você vai ser vai ser a imagem atual do cacique, que ninguém tem a imagem original, assim. Mas aí quando eu comecei a estudar, e aí eu percebi que, tipo assim, era essa figura de mais ou menos 50 anos, o apelido dele é Guarniaba, queria dizer cabelo de velha, então ele tinha o cabelo branco, era um cacique, tipo, corpulento, alguém que era um guerreiro e tudo. E aí eu passei um ano procurando e não achei esse modelo, e contratei produção e tudo para rodar a cidade, não consegui encontrar um cara que cabia nesse grau de heroísmo que eu tenho desse cacique. Esses rostos aqui, foi eu com os historiadores tentando, foi com um historiador daqui chamado Aldo Figueiredo, que ele é muito conhecedor do assunto, tentando achar quem seria mais ou menos esse modelo, né? E eu queria que fosse o modelo atual, não queria inventar. E como eu não achei, eu decidi dar uma pausa no trabalho e e fiz essa obra estudo, onde eu coloquei a minha imagem como na posição que eu queria esse guerreiro, né? Na ausência de achar esse guerreiro, eu assumi essa derrota como processo e criei um estudo onde é um díptico, tem essa pintura da frente vai colada em cima da outra, que é o estudo para o retrato, assim. Que um dia eu pretendo achar esse modelo, por acaso, na rua, e convencer ele a posar para mim e ser esse cacique. Então, essa obra era toda um estudo, com relatos, com tudo, com as conversas com os historiadores, enfim, com tudo que eu encontrei de referência para isso. Aqui a série que eu estou trabalhando atualmente, ela está inacabada, essa aqui, mas ela parte de uma... Eu fiz um trajeto de rio que é parecido com o trajeto dos viajantes, né? A Amazônia tiveram, ao longo do tempo, muitos viajantes, são pessoas, principalmente gringos, que vinham para desenhar e para registrar a Amazônia e tudo. Então, eles se metiam nos barcos e viajavam, assim. Ano retrasado, desculpa, eu consegui fazer uma viagem de barco de Belém até Iquitos, no Peru, onde eu não parei nos lugares necessariamente, eu parei alguns, só de Manaus para Tabatinga eu consegui parar, mas eu ia registrando os portos, ia anotando, escrevendo coisas sobre isso, e aí criei essa série que seria Portos na Amazônia, um título provisório, mas assim é a imagem de referência. Eu pintei essa primeira, que é a ideia de perceber esse microcosmo, essa coisa das pequenas relações de poder, onde a maioria das pessoas estão aqui a trabalho, mas também tem a figura da pessoa que está esperando alguém ou que vai embarcar, o vendedor, o mototáxi. Só um minutinho. Minha garganta não está mais respondendo. Então, essa pintura ela flagra um momento que é uma micro-relação ali, né, em cima desse porto. Esse porto teria ali atrás uma cidade, uma extensão disso, mas eu decidi usar de forma gráfica a água para recortar esse lugar, né? Eu peguei, tipo assim, esse elemento é um micromundo, um microcosmo ali, uma pequena porção de algo que representa uma parte dessa viagem. Aqui um outro momento dessa viagem, desses portos e tal, um porto muito mais sofisticado, onde são os carros estacionados para receber a carga, os cachorros que devem estar acostumados a receber pequenas doações ali das pessoas, enfim. É uma outra estrutura, mas assim, me interessou bastante. E aí eu tentei fazer um recorte também daquilo que me importava, que é tipo um porto já perto de uma área de selva, de floresta e tal. Aqui
são as duas séries que eu estou trabalhando agora, essa dos portos e essa série que chama Ensaios, e que a ideia é fazer a ideia é fazer um contraponto daquilo que eu vinha fazendo antes, né? É tipo, talvez de forma isolada não fosse um trabalho tão potente no sentido conceitual, mas ele, junto com o meu trabalho do jornal e tudo, ele é um novo momento para essa pintura, né? Onde não é um desconhecido, não é um anônimo, é alguém que eu conheço. Esse jovem chama Rômulo, é um estudante de Direito, está fazendo agora doutorado na UFRJ, tem um livro publicado sobre o extermínio da juventude negra. Então, é um pensador muito jovem, um pensador que foge a estereótipos do direito, né? Ele é uma figura que gosta de andar de sandália, tem o ser ali do indígena e tudo. Então, esse é um outro momento dessa pintura, desse amazônida, só que não um desconhecido, uma pessoa que tem um orgulho de posar, alguém que a gente marcou uma conversa, ele é um amigo, a gente marcou uma conversa e conversamos sobre direito, sobre propriedade privada durante muito tempo, e aí eu fiquei de criar uma pintura sobre isso. Então, eu criei... esse é um dos retratos que eu fiz dele, serão pelo menos 3 ou 4 retratos dele para formar a ideia de ensaio, como também ensaio fotográfico, ensaio literário, enfim, divagando um pouquinho nessa própria palavra ensaio e criando sobre temas sobre isso. Assim. Então, não sou só pessoas tipo acadêmicas, o próximo que eu quero fazer é de um tio meu, o Marconi até conhece, que o nome é Rebelde, ele é conhecido como Rebelde, assim, alguém que fala muito, ele é muito respeitado, as pessoas gostam muito dele porque conta muitas histórias e tudo. E aí eu quero criar também uma reflexão sobre um tema específico com ele, sem forçar a barra nem nada, mas assim, quero conversar com ele sobre algo e a partir disso ter essa experiência de pintar como ensaio. Esse é o primeiro retrato, está quase acabado. Eu conversei com o Caio um pouquinho antes, quando eu queria definir esse fundo, que eu não queria um fundo mimético, uma coisa muito real, porque eu não queria conflitar com a imagem, mas também não queria deixar em branco. Então, eu criei uma coisa mais geométrica, aí de divisão de céu, de água e de terra, de cimento, no caso. E ele tem um avanço da tela que está no chão, onde pega a sombra, né? Ele tenta criar essa profundidade da pintura, tenta realçar essa profundidade da pintura, onde o joelho dele avança um pouquinho se tiver uma sombra embaixo. E o último, eu pintei agora há pouco essa aguada do segundo retrato dele, que tipo, aqui é uma coisa séria, se ajuda posando, aqui um momento de descontração. Então vai gerar esse outro momento desse retrato, que é uma outra coisa totalmente diferente do meu trabalho, que não tem violência nenhuma, uma gargalhada não tem nada a ver com aquilo, mas pensando junto tem muito a ver. Né? Tem uma potência, né? Mas tem uma potência absurda. Enquanto conjunto, a minha ideia é que ele se conflite o suficiente para ele ter essa potência, né? Sim. Então é isso. Esse é o meu trabalho em síntese. Maravilha. Perguntas, meu povo. Podem ficar à vontade aí, por favor. Boa noite. E aí, Éder, tudo bem? E aí, meu querido? Olha, tu ainda está me devendo a entrevista, a gente ainda tem que marcar. Boa noite, gente. Eu estou aproveitando aqui, né? Obrigado pelo espaço, Caio. Que eu pesquiso o trabalho do Éder, né? Eu tenho um trabalho de mestrado no momento. Eu pesquiso a obra tanto do Éder como de outros artistas paraenses que também têm a temática da violência. E como seu norte, assim, né? E a minha pergunta para o Éder aqui Éder, quais são as tuas referências dentro da pintura? Quem é que você traz consigo, que te influencia, que você olha assim e que você vê reverberar no seu trabalho? As referências, elas foram se construindo, assim. Quando eu comecei a fazer o meu trabalho, a minha referência era toda fotográfica.
como eu falei, tipo assim, o conceito do trabalho está em reproduzir fotografias. Assim. Então, eu estudava, tipo, Rosângela Renaud, umas séries dela que trabalhava questão criminal. Tem uma série do Alex Fleming, no Museu Sumaré, sabe, das pessoas ali representadas em alto contraste. Então, eu estava muito preso em autores da fotografia e tudo. E à medida que eu fui pintando, eu comecei a criar laços com outras coisas, assim. Mas aí, a figuração, ela não tinha, na época, uma coisa muito fácil para mim. Então, eu me inspirava em pinturas de museu, tipo assim, a galera que retratava, aquela coisa mais de status. Acadêmica. Acadêmica e de status de poder e tudo. Mas, assim, hoje em dia, eu gosto muito da representação tanto histórica do Caio, me ajuda, como é o cara da Pinacoteca, pinta os caipiras? Peraí. Júnior... Almeida Júnior. Almeida Júnior. Cara, tô Perfeito. vendo ele há 2 dias atrás e ferrou. Por causa da avaliação de pele que ele faz. Enfim, eu gosto muito daquilo como representação figurativa. E aí, investi muito em pessoas que pintam o corpo, a Lucia Freud. Tem uma coisa de novos artistas que não são da arte contemporânea, que é essa galera que a gente encontra no Instagram, sabe? Eu sigo uma porrada de gente do Instagram que, às vezes, eu acordo e fico passando vídeo de pessoas pintando, assim, que não necessariamente são referências de arte contemporânea, mas são referências contemporâneas de pintura, assim, que não seguem padrões, às vezes não fazem aguadas, parte do branco, mas que conseguem fazer coisas absurdas, assim. Mas eu gosto muito de pintura. Dos brasileiros contemporâneos, um amigo nosso, Fábio Baroli, é uma referência para mim há muito tempo. Tipo, o cara pinta demais, para mim é o melhor, é o Fábio Baroli. As experiências do Ernesto Bonato, de São Paulo, com retrato também. Quando eu descobri que ele estava fazendo, eu fiquei encantadíssimo com aquilo. E, pô, vai me fugir agora, mas daqui eu lembro depois demais para não deixar faltar isso. Uma galera aí. Inclusive, tá aberto aí para as outras perguntas, mas vai passando as outras telas aí. Volta lá para o início, só para a gente ir dando as imagens. Eu tenho uma dúvida do início. Uhum. Oi, Ed, valeu pelo que você falou aqui. Eu achei muito legal conhecer todo o processo, toda a sua descoberta do trabalho e como que você montou isso. Achei muito curioso mesmo, muito, muito legal. A minha dúvida do início é o que seu trabalho, como é que seu trabalho reagiu à sua mudança de quando você fazia as pinturas na parede aí no Pará e numa região onde não tem um centro artístico de referências e tal. E o que aconteceu quando você veio para a região aqui do Rio São Paulo, fez parte da Bienal, pouco pro branco, né? O que aconteceu com o seu trabalho em si? O que você viu de diferença desse ambiente? É um mundo novo, assim, né? Assim, eu tenho que dizer que, tipo, assim, Belém realmente tem uma cena artística, assim. Eu consegui, dentro do projeto, viajar à Amazônia e esse Belém se destaca muito pela cena artística. Mas não é uma cena que tenha trabalhos com figuração, por exemplo. A galera é super contemporânea, tem muito vídeo, muita fotografia, muita instalação, coisas assim que sobressaem o cenário, assim. Mas não tinha essa proximidade com pintura, por exemplo. E São Paulo me mostrou essa possibilidade, né? São Paulo, Rio, BH, essa possibilidade de, tipo assim, ser um artista também pautado na pintura, né? Aproveitando que a turma também é para pintores, assim. É porque eu tinha essa relação, tipo assim, eu quero reproduzir. O meu conceito é isso que está acontecendo, é esse assunto, né? Esse assunto eu quero fazer ele pintado, maior, sabe? E você é, tipo assim, alguém daqui que vê os trabalhos em bidimensional, né? Ou em livro, ou depois em tela de computador e tudo. E quando você tem acesso a pinturas originais,
você percebe que, tipo assim, há um plano na minha imagem que eu não quero mais, sabe? Eu acho que no trabalho o que mudou foi isso, assim, tipo, eu quero sobrepor, porque os pintores que eu gosto sobrepõem, e eu não via isso porque as imagens estavam chapadas no livro, sabe? Isso foi um ponto técnico, uma questão técnica do trabalho, e por isso eu comecei a estudar a pintura, porque de repente eu quero ser um bom pintor também. O meu trabalho ele precisa de uma boa pintura. A referência que eu tinha de pintura era aquela que eu fazia. Quando eu descobri que tinha uma melhor, que eu poderia acessar, eu fui estudar pintura. A outra questão é do ponto de vista da reflexão da própria arte, assim, né? Saber que existe um mercado de arte, saber que existem exposições a nível globais, enfim. Você tem uma noção de que a Bienal, por exemplo, ela é algo tipo assim, uma das maiores exposições do mundo. Mas quando você acessa isso, é outra realidade, é outra, sabe? O meu trabalho ele é muito anônimo, sempre foi muito anônimo. Eu sempre paguei para fazer. Tipo, eu chegava no muro e pedia pro cara, tipo, o cara negava, eu dizia, eu lhe pago. Tipo, se ele dava um preço, eu pagava o andaime, pagava a escada, pagava o ajudante, pagava tinta, pagava tudo. Essa era a minha realidade. Eu trabalhava e bancava o meu trabalho. Quando eu descobri que eu poderia, tipo, o trabalho poderia me sustentar, me bancar o próprio trabalho, pelo menos, isso foi louco, assim. Foi algo que não existia, porque esse não é uma realidade de Belém. Assim. Artistas conseguirem sobreviver do trabalho. Isso foi a principal chave. Assim. Eu disse, agora eu quero viver o meu trabalho. Tanto que no ano seguinte à Bienal, depois de ter mais contatos, eu abandonei o emprego que eu tinha, disse, vou viver de arte, vou dar meu jeito, e eu quero pintar o dia inteiro, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero fazer do meu trabalho aquilo que eu posso fazer, sabe? E até o máximo que eu puder fazer. E é o que eu tenho tentado fazer até hoje, assim. Tipo, eu vejo que há uma mudança muito, muito, muito grande no trabalho, assim, tanto conceitualmente como tecnicamente. Enfim, não é que ele era ingênuo, mas assim, era diferente, acompanhava também, eu era muito jovem, enfim. Eu estou falando de, tipo assim, eu estava com 22 anos, 21 anos, pintando a cidade, assim, né? Pintando trabalhos assim, depois eu descobri que eu poderia pintar bem maior. Então, teve uma série de coisas, assim, ficar vislumbrado com museus, exposições, sabe? Isso foi muito importante para mim, porque eu não tinha muita noção de que essa coisa estava acontecendo fora daqui, sabe? Eu sabia o que tinha no livro, o que tinha na internet, mas não sabia que era como é, assim, circuito de arte, mercado de arte, estruturas, sabe? Galerias, essas coisas elas não faziam parte do meu imaginário. Essa parte aí das pinturas nos muros, por acaso hoje você tem, não sei se são próximas de onde você mora, já foram pichadas por cima, todas permanecem. Intactas não devem estar, né? Acredito que não. Tem uma pintura só que tá na cidade ainda. As outras elas foram cobertas. Às vezes é o dono do muro cobre também. Porque a ideia também não é criar uma aura sobre isso, né? Sim, a ideia é ela ter as intervenções próprias. E às vezes teve um cara que cobriu e fez uma bandeira para a Copa, assim, sabe? Ele pintou uma bandeira para a Copa do Mundo. Assim, então... Maravilhoso. Já houve também com pichação também. E aí os pichadores, o pessoal do grafite se mobiliza e tipo, há uma briga, porque o pessoal gosta do meu trabalho também, sabe? Olha que maneiro. A gente tem um certo contato, então há uma discussão, já houve uma certa guerra sobre o mesmo muro, porque cobriram o muro que eu tinha feito, e aí, tipo, eles começavam a se cobrir, e quando chegou uma coisa quase violenta, eles pararam, assim, começou uma guerra por causa dessa coisa de cobrir trabalho. Mas eu não me meti, não, deixa que o pessoal, que eles se entendem. Certo. Fala, Demilton. Éder, tu considera, então, a tua ida para a tua participação na Bienal como um divisor de águas no teu trabalho, assim, na concepção do teu trabalho, na visão do teu trabalho? Eu acho que não foi a Bienal, foi
foi sair do estado em si, assim, tipo, desde 2010, a Bienal foi 2014, desde 2010 eu comecei a viajar para produzir. E aí viajando eu tive acesso a muita coisa, assim. Então, talvez a Bienal foi uma coisa maior, uma coisa mais impactante, tudo. Mas eu considero essa saída, assim, sabe? De repente, as pessoas começaram a me convidar para participar de eventos de arte que eu não sabia que eu poderia participar, sabe? Eventos com estrutura, exposições com hotel luxuoso, sabe? É uma coisa que, tipo, eu tinha, sei lá, 24 anos, eu não estava preparado para isso, e ao mesmo tempo foi muito bom porque me apresentou um nível, assim, tipo assim, existe isso e eu quero tentar também algo nesse sentido, assim. Hoje, muito menos empolgado, mas, assim, a gente sabe que existe alguma coisa, Aham. existem lugares, né? Só um adendo, Caio, falando sobre esses trabalhos do Éder que ele fez pela cidade. Eu sou de Belém, a cidade onde o Éder fez as pinturas, né? Em Belém a gente tem uma cultura muito de olhar pelo ônibus, olhar a cidade pelo ônibus, pela janela do ônibus, né? Aquele olhar de Flaner, né? Pelo ônibus. E quando a gente passava pela cidade, que a gente via as obras do Éder, era muito impactante. Aquilo dentro da cidade, né? Você está andando e do nada você vê o rosto de uma figura desconhecida, né? Você se pergunta logo quem é aquela pessoa? Por que aquela pessoa está ali? Né? Isso faz tudo parte desse jogo, né? Que o Éder coloca para a gente, né? De se perguntar quem é aquele, né? Será que ele tem direito de estar ali? Por que ele não teria aquele direito de ser pintado numa parede, né? Muito bacana esse trabalho do Éder. Verdade. Robinei. Boa noite, Éder. Parabéns pelo trabalho. Sempre incrível ver o que você produziu e conhecer um pouco mais, né? Parabéns ao Caio também pela proposta. Eu queria perguntar, pensando no começo da sua fala, você disse ter se formado, né, estudado licenciatura em arte, e fiquei curioso, eu trabalho com educação, né, fiquei curioso para saber se em algum momento na tua trajetória você levou seus trabalhos para apresentar em escolas, ou criou oficinas, ou se em algum momento na sua trajetória houve esse tipo de troca num ambiente escolar. Eu não consigo ver o nome das pessoas aqui. Qual é o seu nome, mano? É o Robinei Bonifácio, meu querido. Robney. Pô, obrigado pela pergunta. Eu sempre que posso, eu apresento. É a minha contrapartida, assim, é uma coisa tipo, não só por causa do trabalho, mas assim, eu fiz licenciatura e eu me sinto um pouco mal de não dar aula, sabe? Eu gosto de dar aula e tudo. Então, sempre que eu posso, eu vou. Meus amigos que se formaram, quase todos são professores, então eles me convidam e eu vou nas escolas e apresento o trabalho. Eu dou cursos por instituições e tudo, tento fazer as coisas que sejam mais gratuitas e tudo, para ter essa consciência limpa com a licenciatura, assim, nesse sentido. Eu já consegui também apresentar o trabalho no presídio daqui, eu apresentei para umas 3 turmas, acho. Também tentando fazer essa contrapartida. A coisa da educação ela é muito cara para mim, assim, né? Então, é uma coisa que a gente não gosta de ser, tipo assim, meritocracia, não sei o quê. Mas, assim, quando você leva e se coloca como exemplo, né, de um universo que pode despertar qualquer pessoa, criança, enfim, é interessante para mim, sabe? Tipo, trocar ideia e as pessoas... Como é um trabalho figurativo, que tem imagem de pessoas, as pessoas começam com uma risada e depois eles escutam sobre o trabalho, começam a se empolgar com a ideia, e aí começa a trocar ideia, enfim. Essa parte da educação ela é muito interessante para mim. E sempre que eu posso, agora não, que é pandemia e tal, mas até agora eu fiz apresentações online com escolas e tudo. Então, enfim, se você que é educador quiser me convidar, pode me convidar aí que a gente
interage. E aí? Pô, demorou. Vamos trocar essa ideia sim. Então, manda Obrigado. mensagem. Mais alguém, pessoal? Marconi levantou a mão. Fala, meu querido. Não tá saindo seu som, Marconi, não sei por quê. Não tá saindo. Eu tô vendo que tá aberto o microfone, mas não tá saindo. Vê se tá bem conectado aí o fone. Eu tirei o. Parei. Aqui. Agora, Tá ouvindo agora? Sim, senhor. Ah, tá, legal. Não, na verdade, nem sei se é uma pergunta. Queria só fazer talvez um comentário, assim. Eu conheço muito o Éder, a gente é muito próximo, enfim, mas em função de pandemia tem um tempo que a gente não se vê. E a pandemia tá deixando meio todo mundo bastante produtivo, parece, né? Então, se não tá fazendo bem para nossa mente, tá fazendo bem de algum modo para o trabalho, me parece. E eu achei legal ver essas últimas imagens, que é um trabalho que eu não tenho acompanhado muito, que é essas pinturas do tipo do Rômulo, dessa ideia de pintar o teu tio, enfim. Eu lembro do início do teu trabalho, era um trabalho que se tentava muito mais por um tema, mas ele se resolvia na pintura. E ao longo desse tempo, eu percebo assim, é muito visível o avanço quando tu diz eu fui estudar pintura, né? E de fato isso é muito evidente, o desenvolvimento técnico, assim, a profundidade, sombra, noção de luz, enfim, é uma coisa absurda e muito bacana, assim, é muito bonito. E hoje você sem dúvida, é um excelente pintor, né? E para além de um assunto. E como tu desenvolveu também esse assunto, a ideia de identidade talvez seja um dos conceitos que mais permeia o que tu faz, né? E ao mesmo tempo que esse tema se desenvolveu, se desdobrou, se alargou, se expandiu, eu acho que não precisa mais ter medo disso, que ele ainda tem, alguma dessas séries tem muito que ser ainda digeridas, né? Desenvolvidas talvez. Mas a identidade do caboclo, da relação policial, a violência, depois essa identidade vai aprofundando para um estudo mesmo histórico, de questões mais geográficas e locais, amazônicas, e se expande de Belém para a própria Amazônia, enfim. É uma coisa bem que vem se aprofundando, assim. E resumindo, eu acho que no fundo a identidade tua hoje é construir imagem, uma capacidade técnica que você tem e alcançou na pintura. E eu fico feliz de ver essa última série, que quando tu se desvincula um pouco dessa estrutura, às vezes, não é uma crítica, não é só uma pontuação. Há uma amarração, às vezes, muito, muito arraigada no conceito, e agora está se permitindo também a surfar mais na experiência de pintar mesmo, entendeu? Eu acho que essa é a tua identidade em si, que é construir imagens pela pintura, assim. Então, não que tem que abandonar nada, mas enfim, mas se permitir a isso, eu acho que é um entendimento até inconsciente de si. Maravilha. Inclusive, fazendo Que massa. aí sobre isso, brevemente, Éder, depois queria que você falasse também que deve, eu não sei como é isso para você, porque alguns trabalhos, né, eles marcam muito uma série. Você talvez tenha isso, não sei, de ser bastante marcado pelos retratos vermelhos, por exemplo, né? E tem todo, não sei se tem um receio ou eu não sei o que se passa na cabeça do próximo passo. Cara, eu quero fazer outra coisa. E aí, mesmo que essa outra coisa seja simplesmente aumentar a paleta, né? Como isso fica dentro de você? Porque deve dar, eu não sei se com aquela série você teve prêmio para fora do Brasil, na Alemanha, né, que a gente estava conversando, e Bienal, e não sei o quê, e de repente, peraí, vamos falar disso ainda, mas deixa eu trocar a abordagem e tal, como isso fica para você. Primeiro sobre o comentário do Marconi e tal. Primeiro, obrigado, Marconi. E assim, em alguns momentos do meu trabalho, eu quis ser, tipo assim, um artista
contemporâneo. E, tipo, me desagradava a ideia de me prender à pintura. E em outros momentos, eu quis ser um bom pintor. Tipo assim, eu quero que minha pintura atinja uma certa excelência, porque até o conceito do trabalho pede isso. Tipo assim, eu estou partindo de uma imagem fotográfica, mas eu não quero fazer a imagem ficar fotográfica, eu quero fazer a imagem ficar pintura, mas assim, alguma coisa pró-realista, né? Se você está de longe, tipo essa pintura que a gente está na tela, ela tem um conjunto organizado, proporcional e tudo. E se você chega perto, você vê pintura, você vê nuances, sobreposições, você vê o gesto do pintor. Então, esse conflito já foi muito, voltou. Hoje em dia eu quero fazer o melhor que eu posso nessa coisa da pintura e o trabalho vai fugindo, surfando nisso. Sobre o que você falou, cara, as séries eu deixo em aberto, assim, e assim, para mim é o quanto ela é necessária, né? Essa coisa de falar sobre violência, sobre esse sujeito marginalizado, usar as cores e tudo, ela se fez necessário durante muito tempo e hoje ela ramifica essa necessidade, né? Tipo, pessoas de outros países, eles descobrem agora, tipo, coisas que os meus amigos aqui de Belém estão enjoados, assim. O cara que mora, tipo, na Alemanha, ele tá agora e tá empolgado com isso como se fosse uma coisa super nova, né? Então, a reflexão ainda é necessário? Tipo, sempre isso. E assim, hoje eu considero que ainda seja necessário, mas sem essa urgência. Então, quando me vem na cabeça a ideia de pintar, essa coisa do vermelho e tudo, eu pinto e é prazeroso e, tipo, assim, os resultados ainda me agradam, já fazendo essas investigações, botando cor de pele normal, misturando fundo, díptico, enfim. Mas, assim, hoje eu já sinto necessidade de compor esse leque de trabalhos falando de assuntos que tem a ver, tipo, eu não mudei o meu assunto, eu mudei, talvez, a forma de falar sobre ele e tal. E eu me sinto muito tranquilo com essa coisa de deixar a série aberta, sabe? Eu acho que isso facilita muito, te deixa um norte, sabe? Tipo, fui muito, ficou ruim, quero botar aqui no meio do negócio, sabe? Nem isso, nem aquilo, enfim. Quero resgatar, quero ir lá. Tem pinturas que eu fiz há anos atrás que eu, tipo assim, eu me arrependo de ter feito daquele jeito e eu repinto agora. Tipo, teve um desses retratos que eu mostrei que eu repintei, tipo assim, era um retrato que deveria ter ficado muito legal e não ficou naquela época. Era outra estrutura, outro aparato, outro tamanho. Às vezes eu queria impor uma dimensão, fazer muito grande, ou às vezes eu era limitado pelo espaço e fazer muito pequeno. Enfim, tem coisas que às vezes dá vontade de solucionar e eu ou faço a mesma imagem, ou pego uma similar, uma parecida. Enfim, eu vou pela coisa de se é necessário para mim ou não, não necessariamente para as pessoas. Eu não quero colocar isso de que tipo, meu trabalho é necessário para a sociedade. Não tem essa história, né? Eu acho que parte do que você quer falar, se ainda é importante falar e tudo. E no momento eu estou pretendendo extrapolar isso nesse sentido, de fazer tipo 3, 4 séries ao mesmo tempo, até que não queira mais. Assim. Maravilha. Luiz Mauro tinha levantado a mão, não sei se ele quer falar ainda. Luiz? Abre o microfone, querido, está fechado. Boa. Boa noite, Éder. Boa noite. Parabéns pela sua fala, pela sua apresentação. Lindo trabalho. E necessário. E eu achei muito interessante que cada série que você apresenta, seu trabalho revela um novo salto, né? Você tem essa capacidade de surpreender cada trabalho que faz. E assim, eu entendo que seu trabalho tem uma grande qualidade, né? Tanto em questões da fatura, quanto do assunto, né? Trabalho muito sincero. Acho que não é nem uma pergunta, é um comentário sobre tudo isso que você nos apresentou.
Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, se for possível, sobre a experiência que você teve no presídio. Como que foi aquelas pessoas que estão ali naquela situação se verem retratados, e é a maneira também que você tem de retratar com imensa grandeza, né? Esses rostos, né? E eu fiquei muito curioso em saber como foi essa experiência. E parabéns também, viu, Caio? Obrigado. Incrível que você está promovendo aqui. Legal. Maravilha. Bom, Luiz, primeiro, obrigado pelo elogio e pela reflexão do trabalho e tudo. Sobre a apresentação na penitenciária lá, que aqui é o maior presídio, é o americano. Então, primeiro é difícil entrar, né? É quase, não sei se é tão difícil sair quanto é entrar, assim. Você passa por muitas barreiras, tem que conhecer muita gente, pular alguns processos e tudo. Quanto mais gente lá em cima você conhecer, mais fácil de entrar. E aí você não tem acesso às pessoas que a ideia que você tem de presídio, né? Tipo, aquelas pessoas prestadas numa jaula, numa cela, não sei, aquela coisa desumana. Você não tem acesso àquilo, você tem acesso a pessoas que estão progredindo e conseguem, tipo, estudar, tem umas salas de aula. É um universo que eu realmente não conhecia, porque todas as coisas que eu tive acesso era de violência, né? Então, são pessoas que perguntaram, questionaram, eu achei super interessante. A maioria deles, tipo, comprou a ideia e gostou muito, tipo assim, esse cara representa a gente, tal, não sei o quê. E nas salas que eu fui, nos lugares que eu fui, 3 pessoas levantaram a mão e disseram assim, e aí, o direito de imagem? Como é que fica, sabe? E aí troquei ideia com eles e falei explicitamente sobre isso. Tipo assim, a minha ideia é não levar a identidade da pessoa, né? Eu acho que é até difícil as pessoas se reconhecerem por causa das mudanças de coisa, apesar de eu tentar seguir a referência ao máximo. Mas, assim, é um direito de imagem. Assim. O meu trabalho na arte contemporânea tem um ramo que beira ali a questão ética, que é a apropriação. Muita gente se apropria de coisas na arte contemporânea, né? E meu trabalho, eu me aproprio de imagens publicadas, né? Não são imagens privadas, são imagens públicas, que partem, na minha opinião, de um erro, que é o erro do jornal estar publicando aquelas imagens que não deveriam. E aí, a minha conversa era sobre isso, tipo assim, se vocês se verem e isso não for interessante para vocês, vocês têm que correr atrás do direito de vocês, sabe? É isso, assim. Mas a maioria, e até as pessoas que questionaram depois da conversa, disse, não, eu quero, alguns se ofereceram para posar, assim, só que acabou não dando tempo e tal. Mas o retorno deles foi muito bom. As pessoas com quem eu conversei, eles são muito conscientes das coisas. Enfim, a gente acaba tendo uma visão extremamente preconceituosa sobre qualquer coisa, imagina dentro de um presídio, dentro de um penitenciário. E assim, eu fiquei muito surpreso com esse contato, uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? A ideia de cárcere, sabe? Que é uma coisa que a minha cabeça nem consegue entender direito, em que ponto a humanidade achou que deveria ter direito de privar a liberdade de outro. Enfim, essas coisas são muito absurdas na minha cabeça, assim, e mexeu muito comigo tudo isso, assim. Eram pessoas que muitos ali estavam com penas já progredindo e disseram, não, quando eu for para a rua eu quero ver teu trabalho e tal. Outros diziam que me procuraram, não sei o quê. Mas houve uma mudança de pensamento a partir desse contato com eles. Assim. O meu trabalho, à medida que ele é feito para ser uma coisa muito anônima de início, nessa coisa dos jornais e tudo. E à medida que o meu trabalho foi criando uma projeção maior, eu fui cada vez menos falando sobre essa identidade. Cada vez mais eu quero falar sobre o indivíduo. Os meus retratos, eles buscam mais uma conversa anônima mesmo, sabe? Inclusive, estou até pensando agora de criar uns retratos a partir daquilo que eu já fiz, assim, sabe? Criar uns rostos padronizados, assim, sabe? É uma coisa que eu estou viajando há um tempo e talvez eu consiga tirar do papel ainda esse semestre, assim. Tipo, criar um retrato que não é mais de alguém emprestado, é um retrato criado a partir de muitas referências
de anatomia, sabe? Porque, tipo, é uma região onde as pessoas têm muitas semelhanças. O paraense, principalmente, tem a maçã muito larga do rosto, sabe? O olho mais fechado, enfim. Mas é alguma coisa que me fez pensar muito, assim, a saída. Acabou que a pessoa que me colocou para dentro saiu do governo, então eu não tive mais esse acesso, mas a minha ideia é conseguir voltar lá como uma forma de educar, de contrapartida, não sei. Não sei de que forma isso é bom também, mas enfim, se for, eu queria voltar. Maravilha, Éder. Obrigado por tudo aí, todas as palavras. Eu agradeço. Ademilton. Oi. Duas coisas. Primeiro, eu gostaria de voltar lá na questão do vermelho, Éder. Seria mais um comentário, não uma pergunta, né, falando da cor vermelha. Eu não sei para as outras pessoas que são de outros lugares do país, mas para nós, paraenses, o vermelho ele é muito representativo. Ele, como o Éder falou, de vários significados da cor vermelha, né, mas o vermelho também ele compõe a bandeira do estado do Pará. E o vermelho, para quem não sabe, o vermelho, a representação do vermelho da bandeira do estado do Pará, faz referência ao movimento cabano, que ocorreu no estado e alguns outros estados também, né, da região norte. E também faz referência às bandeiras do açaí. Da nossa cultura, né, principalmente na capital, Belém do Pará, você tem locais onde se vende açaí, não como é vendido no restante do país, né, como uma sobremesa, assim, mas faz parte da culinária local. E para você saber se tem açaí disponível para venda, é representado pela bandeira de cor vermelha. Então, se a bandeira estiver ali, vermelha, significa que tem açaí. Uau! E agora, seria falando novamente da tua composição, eu acho magnífico, Éder, na forma como você falou de sobrepor o rosto dessas pessoas. Recentemente eu tenho lido o trabalho da Judith Butler, em que ela fala sobre essa questão dos rostos, né, de como as pessoas são feitas de vilões. Você cria um estereótipo, né? E querendo ou não, quando essas pessoas são retratadas tanto no jornal como na televisão, nesses programas sensacionalistas, quem você vê lá? Você vê lá a pessoa de pele morena, o negro, essas feições caboclas, né, como a gente chama. Você não vê o branco, você não vê o loiro. Então, as pessoas ficam com aquele estereótipo de quem é o vilão, quem é o malfeitor. Né? São justamente essas pessoas da nossa cor. Quando eu olho para o trabalho do Éder, eu me identifico muito. Porque se eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive pela minha cor de pele, pela minha condição da onde eu vim, de Belém do Pará, da periferia de Belém, eu poderia ser uma dessas pessoas retratadas pelo Éder no jornal. Eu me identifico muito com o trabalho dele nessa questão. E quando o Éder ele sobrepõe os rostos, ali acho que você acabou não mostrando, mas tem uma série tua que tu coloca os azulejos da parte de trás na frente dos rostos. É muito similar à série Pixel. Para mim, quando tu faz isso, tu tá dando dignidade a essas pessoas. Porque essas pessoas estão ali numa situação vexatória, às vezes por necessidade, né? A gente sabe que às vezes o cara rouba, comete o crime para alimentar a família, aí ele vai para ali, um outro ato de violência é cometido contra ele, né? Quando você coloca a câmera no rosto dessa pessoa, né? Você obriga essa pessoa a ser mostrada, muitas vezes, até como a Eda disse, às vezes o cara não tem culpa nenhuma, às vezes é uma coisa que depois daí vai sair, vão descobrir que é um engano, mas ali já está registrada a imagem dele no jornal, ou então no noticiário, né, da TV. Para mim, isso é um ato memorável, quando tu cobre o rosto, tu devolve a dignidade dessas pessoas, né? E querendo ou não, a gente acaba cometendo, as pessoas acabam cometendo a violência ética, como a própria Butler fala, né? Ah, se tivesse estudando, eu não estava aí. É um ato de própria violência que a gente comete com outro ato de violência, né? Era esse o comentário que eu queria fazer. É bem isso mesmo, essa busca constante no trabalho de
mostrar o rosto para fazer esse rosto aparecer e as pessoas refletirem sobre o rosto, ou esconder o rosto, porque o rosto deveria estar perante a lei, deveria ser escondido, ou não deveria nem estar ali, na verdade. Então, está sempre esse indo e vindo nos trabalhos de esconder e mostrar para poder falar, sabe? Enfim, essas coisas vão me perseguindo de muitas formas, assim. Obrigado pela reflexão. Marconi vai falar, depois o Danilo, tá? Vamos lá. Manda ver, Marconi. Oi. Não, na verdade, essa mãozinha ficou, cara. Ah, ficou? Vou baixar aqui para você. Tá vendo? Eu vou tirar aqui, eu não estava sabendo mexer Tirei, consegui tirar aqui para você. Tirei. Boa. Danilo. Pode passar para o próximo aí, valeu. Valeu. Oi, Oi, pessoas que estão na live, boa noite. Eu gosto muito do teu trabalho, tá? Sou um admirador, também sou de Belém, então estou falando aqui da cidade. Minha internet está um pouco complicada, que eu tô tá falhando um pouco, então eu queria te perguntar, na verdade, sobre o teu trabalho com os militares, né? Porque, assim, ainda há pouco, antes dessa live, eu estava numa outra live sobre as Mães de Maio, né, e tal, essa questão da polícia, delas lutarem, tal, pelos seus direitos, de estarem fazendo justiça pelos filhos dela, e, tipo, é muito louco, porque a gente vê que tem uma forma sistemática, né, da polícia, dos militares e tal, de fazer esse genocídio. Então, tu falaste, eu não sei, falhou um pouco a live aqui para mim, não sei se tu chegaste a falar, assim, como eles veem essa questão, assim, para eles, assim, sabe? Aí, por isso, desculpa se já tiver falado, se tiver repetido e tal, mas como falhou, eu fiquei um pouco curioso, aí eu, enfim, quis perguntar de novo, não sei, enfim. Como é que é a relação deles, assim, com essa questão do que está acontecendo, né? Porque a gente aqui em Belém teve aquela chacina, né? Do bairro do Guamá, teve a do Pau d'Arco também, se não me engano, que não é aqui em Belém, mas é próximo. E aí, eles chegaram a falar alguma coisa, assim, tipo, chegaram a falar um pouco da visão deles, assim, e tal? Então, Danilo, assim, não eram tipo militares como polícia militar, né? São militares de forças armadas, então tem uma outra relação. E aí, quando eu escolhi esse grupo, eu escolhi também pessoas tipo patentes bem baixas, assim, soldados, no máximo cabo, participaram, assim. Então não são pessoas que tomam decisões lá dentro, né? Geralmente são pessoas, aquela brincadeira que a gente fala do pintar meio fio, sabe, da galera batendo bola ali, são mais ou menos naquele público ali. Acho que a partir de cabo, que já tem umas profissões ali dentro, mas no geral são pessoas que não têm grande influência sobre isso. E foi um trabalho feito em 2015, e eu fiz perguntas para eles sobre ditadura, sabe, sobre qual o papel que eles achavam que o Exército, ou no caso a Aeronáutica, qual fosse as Forças Armadas deles, qual era o papel que ele achava que tinha, sabe, o que eles poderiam fazer, ou se estava ok e tudo. E eles, as pessoas foram pouquinhos, não é um estudo acadêmico, né? Então foi uma amostra bem curta de pessoas, sei lá, não eram 2 dezenas de pessoas. E eles saíam, assim, eles não querem ter vontade nenhuma, na época, pelo menos, eu não tinha vontade nenhuma de ter uma ditadura, de ter bastante poder. Eles estão muito ali como uma profissão, assim, mas eles todos falam de que quando eles entram lá, eles aprendem as regras, a hierarquia, eles têm postura, e essa postura vai para a vida, e não sei o quê. É muito uma coisa que transforma de lá de dentro para fora, assim, não é uma coisa que eles querem trazer, pelo menos as pessoas que eu entrevistei não eram pessoas que eram, tipo, a favor de intervenções, a favor de coisa, não tinha nenhum orgulho do passado e tudo,
E a ideia do projeto também não era levantar essa discussão do militarismo, não. Era meio que usar a imagem deles como pessoas que refletem o universo externo daquilo ali. Ainda mais que eles usavam... Que no geral, aí tem essa coisa de quem quer mudar um pouco de vida, né? Um garoto que não tem muito ideia do que vai fazer, vou pro exército, que ali eu sei que é carreira, né? Isso também, né? Então eles são ali parte de uma engrenagem e depois que a coisa vai modificando e tal, né? Geralmente essas pessoas, elas ficam, acho que 8 anos nas forças e tal. E elas podem fazer uma prova para continuar, mas no geral, depois de 8 anos, elas são dadas baixa e elas vão procurar profissões e tal. Mas é um tempo que eles estabilizam financeiramente, né? Sem dúvida. Saem de lá como alguém que parte de uma profissão. É uma outra relação, com aquilo que a gente pensa normalmente sobre militarismo, sobre altas patentes, sobre reflexão, principalmente general, que já incorpora uma coisa política de dentro das forças. Eles não têm muito, pelo menos as pessoas que eu entrevistei, não tinha muito essa coisa política do papel do militar, não. Era uma coisa de honra, de orgulho, de estar, coisa, a nação e tudo, mas não tinha uma entrada muito forte na coisa, não tinha uma função muito forte. Assim. É muito subsistência da máquina, né? Um é mecânico, o outro cuida de tal coisa, estão sempre cuidando de alguma coisa e nenhum é o cara que vai para a guerra, enfim, a gente não tem isso, né? Sim, eu espero que eu tenha te respondido, né? Muito obrigado, viu? Eu sou um admirador do teu trabalho. Muito obrigado. Somos todos. Diga, Robineco. Eu chamo de Robineco, mas é Robin. Desculpa, gente, é mania de... A intimidade, é isso aí. A gente se conhece há muito tempo. Bom, ainda um pouco na linha dessa série dos militares, eu fiquei curioso, tendo em vista o cenário político e catastrófico que a gente está vivendo, se você já recebeu, sei lá, críticas ou ofensas um pouco mais duras por causa do trabalho que você faz, sei lá, eu penso desde o uso do vermelho, ser chamado de comunista, ou se você chegou a receber elogios um pouco mais emocionados por ter retratado militares, né, de alguma forma. Esse trabalho dos militares, ele foi a coisa mais ambígua que eu já fiz. Assim. Ele parte de uma intenção, só que você não segura isso, assim, né? E, 2015 não era um perigo de distorção como é hoje. Hoje eu jamais faria um trabalho retratando militares nem para falar mal deles, porque isso pode ser usado de qualquer forma, assim. Mas na época ele era uma coisa interessante, e aí tinha muitas pessoas que iam ver a exposição. Essa exposição ela viajou pelo estado da Amazônia e tal, podia acompanhar a montagem, ficar um pouquinho com ela e tal. Então muita gente que ia já tinha servido, então a pessoa isso mesmo, aí reconhecia a roupa, o tipo de camuflagem, dizia, não, a gente fazia isso. Então batia uma saudade da coisa, mas não surgia muito a questão do militarismo, como a gente vê hoje, essa coisa, pessoas loucas pedindo intervenção, não tinha muito isso. Agora tem uma coisa, um dado curioso, com muitas aspas, é que eu coloquei essas imagens aqui e esqueci de que essas pinturas, quando estavam em Macapá, alguém entrou na galeria e cortou as pinturas todas, cara. Isso. Foi, alguém entrou, mas assim, ninguém nunca descobriu o que foi, assim. É mais provável que não tenha sido uma coisa contra o trabalho, sabe? É mais provável que a pessoa estava querendo causar algum dano mesmo ali, ou enfim, a pessoa agiu muito rápido, foi com estilete, porque o corte foi tão cirúrgico em todos os trabalhos. Onde ele viu o rosto, ele cortou. Duas, três vezes assim. Mas foi tão cirúrgico, ficou tão bonito, que eu mandei colar uma tela preta atrás e reestiquei
ficou super... E eu continuo expondo até hoje as telas com os cortes. As pessoas acham que fui eu que fiz. Nossa, que foda! Porque agora sim tem essa coisa, né, de você riscar o militar. Então, agora é outra linguagem, uma coisa que nem fui eu que fiz, assim. E todas as telas estão cortadas. As telas não são mais... Mas, assim, foi até um equívoco meu que eu peguei mais antigas para montar esse. O trabalho do trabalho, né, cara? A gente perde o controle mesmo, né? É isso. Teve uma coisa. E, tipo, quando eu vi, tipo, pô, perdi toda a minha exposição, assim. Mas era um trabalho com o Sesc, e o Sesc, ele me ressarciu, não o valor total, mas o valor que eu tinha declarado, que era para viajar, menor, né? Ele me ressarciu toda a exposição e me devolveu os trabalhos. Aí, quando chegou aqui, eu disse, eu vou usar os trabalhos, estão ótimos. Assim, Esses trabalhos estão com você ainda? Ou vendeu algum? Estão com a galeria. Eu tenho um problema aqui que chama Belém muito úmida. Nada consegue ficar aqui. Então, ou enrolo numa coisa muito bem enrolada, ou eu tenho que mandar fora. Porque a umidade apodrece tudo aqui. Nossa, que loucura. Desculpa, será que eu te respondi? Foi mais ou menos isso. Não tinha essa mesma relação que a gente tinha hoje. Respondeu. Enfim, é o mundo redesenhando o trabalho, né? É isso. Valeu. Diga, Cissa. Oi, boa noite, Éder. Parabéns pelo trabalho. Sou uma admiradora, seguidora e me inspira bastante nos meus. Na verdade, acho que é uma curiosidade, assim. Nos cadernos policiais, há uma ausência da figura feminina, assim? Ou é uma seleção tua mesmo, assim? Com essa questão, porque na grande maioria são figuras masculinas, né? Essa é uma pergunta que as mulheres fazem para mim, né? Uma coisa de representatividade. Mas, na verdade, é uma seleção minha, mas não no sentido de que eu quero privilegiar a figura masculina nesse trabalho. É mais uma questão da identidade. Tipo, as pessoas que eu represento, homens, eles podem ser qualquer homem, sabe? Mas a figura feminina não pode ser, sabe? Tem uma coisa do cabelo, do jeito, e aí seria inevitável eu manter o anonimato dessa pessoa. Sabe? Seria quase impossível retratar uma mulher e ela não se reconhecer. E a ideia do trabalho não é o reconhecimento, o autorreconhecimento ou a exposição. Então, eu acabo fazendo essa seleção nesse sentido de evitar o constrangimento de alguém. Assim, tipo, esse rosto que eu estou mostrando agora, ele é muito comum. E pode ser qualquer pessoa, homem, negro, nessa faixa etária, sabe? Já um rosto feminino, uma imagem feminina, ela é muito mais provável que ela vá trazer a história, e aí eu posso estar trazendo algum constrangimento para alguém que não é a minha ideia. A impressão que eu tenho é que o homem, é uma impressão, não sei se eu vou estar falando besteira, ele é mais colocado nesse lugar também como contraventor, criminoso e tudo mais. Me parece que a população carcerária masculina, embora a feminina eu sei que cresça também sempre aí, acho que a masculina tem um pouco mais disso, né? Mais marcada, tem um pouco mais desses características. Tem a outra coisa também que é uma coisa que eu acho que é do machismo, né? Essa certa honra que a pessoa tem de olhar para frente, né? Geralmente a mulher ela se inclina para esconder, é muito difícil ela estar olhando para frente na hora da fotografia, ou ela está olhando assim, sabe? É alguém que está se eximindo, ela não quer aparecer. Então não é meu papel forçar o aparecimento, sabe? Não é que eles olham para coisas. Eu tenho uma experiência na penitenciária, sabe? Eu trabalhei como estagiária e no universo do feminino, assim, dificilmente elas encaram o delito, sabe? Elas assumem o delito. E os homens
rapidamente, assim, já se declaram, né? Então, acho que tem essa coisa do que você falou, né? Elas se velam mais, são mais preocupadas com essa identidade, eu acho. Até porque vão sofrer muito mais, né? Desculpa, Éder, só complementando o comentário da Cissa, a pergunta da Cissa, estatisticamente, em Belém, há o número maior de delitos cometidos pelo sexo masculino. Ah, sim. Foi o que eu imaginei. Acho que no Brasil, né? Tem muita associação também o delito da mulher muito associado ao tráfico, assim, né? Tem muita coisa relacionada ao homem, ela pratica o delito pelo homem. Pelo homem, exatamente. Isso é mais não é uma coisa que tem esse orgulho viril, não sei, uma coisa nesse sentido do homem. Ela tem muito mais a coisa de se defender, porque provavelmente a exposição dela vai ser muito mais danosa do que do homem que tatua coisas relacionadas a crimes, tem uma outra relação com essa imagem do bandido, né? Tipo, o jovem da periferia, ele quer se travestir dessa coisa. Existe uma relação de poder que ele consegue impor andando, pintando o cabelo. Aqui tem muita coisa do cabelinho pintado. Então, ele acaba usufruindo dessa imagem muito mais do que a mulher. Talvez isso gere imagens que não sejam tão interessantes para ser pintadas. E quando são, é isso, né? Tipo, se revela muito a imagem da pessoa. Tipo, não tem como não falar dela. Uhum. Tem muito mais traços, né? Sim. Mais alguém, queridos? Eu quero falar. Oi, Maia. Oi, Caio. Bom, Éder, seu trabalho foi maravilhoso poder ter te ouvido. Eu lembro a primeira vez que eu vi teu trabalho na Bienal e sem saber nada sobre o teu trabalho, sobre você, foi extremamente impactante. E, assim, essa coisa da violência ou desses personagens, entre aspas, terem saído das páginas policiais, para mim não foi isso. Quando eu vi o trabalho, eu vi ali o brasileiro, eu vi ali o trabalhador, eu vi ali, enfim, você vê o ser humano ali, né? E é um trabalho muito forte mesmo, o teu trabalho é muito forte. E é óbvio que a dimensão, né, o tamanho que eles têm, provoca um impacto, acho que ainda maior. E os seus trabalhos, pelo que eu vi aqui, a maior parte deles são em grandes dimensões, né, Éder? E você falou no começo que tua intenção era proposital, né, de querer colocar esse indivíduo grande realmente, né, trazer ele para o mundo. Você já pensou sobre se essa escala fosse menor, se ele também funcionaria? Eu tenho a impressão que não, mas eu queria te ouvir se isso já passou pela tua cabeça. Você acha que a escala é uma coisa importante no teu trabalho? Eu acho que a escala é uma coisa importante, assim. Eu acho que ela não teria tido essa representação toda quanto artista belenense agindo fora de Belém, enfim. Essa transposição do trabalho não teria ocorrido se não fosse a escala. Primeiro porque é de rua, e é isso também, até falando um pouquinho sobre o teu primeiro comentário, é porque, tipo assim, nos meios de arte, ele é um trabalho, que é tipo assim, o artista pega fotos, no caso desse, do jornal, e transpõe, e sai, e aí ressignifica a imagem ela sai do caderno de polícia, e ela vai para o caderno de cultura, tem todo... Isso é a nossa conversa de pessoas interessadas em arte. A outra parte, tipo, quem vê esse trabalho na rua, ela não está com toda essa informação. O Ademir falou, é alguém que, tipo assim, que rosto é esse, sabe? Sim. Eu não tenho como não olhar para esse rosto colorido no meio da cidade, assim. Esse confronto é inevitável. Quem é essa pessoa? É jogador de futebol? É exatamente isso que eu ia comentar agora. O pessoal sempre falava, deve ser algum jogador de futebol.
É muito isso. Então, essa imagem fora do circuito de arte, ela tem outra interpretação, porque as pessoas não têm tanto acesso à informação. Não está escrito nessas imagens que são imagens retiradas de caderno de polícia. É outra coisa. Assim. A partir do momento que você tem mais informações, você cria interpretações sobre isso. Sim. Então, para essa quantidade de informação diminuta, a escala é fundamental, né? É como as pessoas vão perceber o trabalho. Tipo, eu gosto muito do trabalho que tem pequenas intervenções, eu acho muito bonito na arte contemporânea. Mas as pequenas intervenções você vê na galeria, né? Nos espaços, os registros de pequenas intervenções é muito poético, é muito bonito. Mas é impossível você perceber ela na cidade, por exemplo. Sim, claro. A generosidade do trabalho está aí também, né? Dele ser colocado num lugar que ele tem essa possibilidade de ser lido por qualquer pessoa. E não interessa o que o Éder determinou para ser, porque eu sei que ele não crava, tem que ser lido assim. Ele coloca e tá lá para ser digerido e interpretado pelo histórico de cada um. E o trabalho ele consegue chegar a todo mundo, assim, né? É legal isso. Sim. É incrível. Super obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom te ouvir, muito bom. Super obrigada, Caio, também, porque que bacana isso que você está fazendo, Caio. Muito legal. Obrigado. Eu vou partir para o encerramento aqui, gente. A gente já passou um pouquinho da hora, embora a gente tenha começado um pouquinho mais tarde. Então, assim, eu quero agradecer demais. Assim como vocês estão gratos, eu estou muito também pelo Éder, porque isso aqui é uma oportunidade maravilhosa mesmo. O cara é generoso, gente fina, já virou um amigo para sempre aí. Quem puder aí, ó. Cara, foi demais. E é isso mesmo, a intenção desse curso que eu estou fazendo é também promover nessas aulas abertas o acesso ao pintor mesmo, ao artista em geral, né? Mas eu vou focar mais na pintura, que é um pouco mais a minha área, e essas aulas abertas vão continuar abertas, assim, por determinado mesmo. É sempre para a gente conseguir lotar. Eu estou curtindo demais fazer isso, é muito bom. E o curso já vira uma outra coisa. Aos interessados, quem não participa ainda do curso, quem tiver interessado em saber mais, fala comigo lá no Instagram, que a gente troca ideia. E até para quem não sabe bem, eu abro para uma aula experimental, assim, digamos, né? Porque a dinâmica é completamente diferente dessa, né? Aí é mais com os alunos, mas tem sido de um proveito, assim, enorme. Enfim, eu também não quero me alongar mais, porque eu sei que já passei da hora. Isso aí. Obrigado a todos pela presença, ao Éder, pelo tempo aí. Éder, eu vou continuar falando com você daqui a pouco, quando todo mundo sair. Mas é isso, gente. A aula, eu vou parar agora a gravação e vai ficar disponível para o pessoal lá da aula, tá bom? Um abraço a todos. Boa semana. Tchau. Obrigado. Valeu, Éder. Valeu, cara. Muito obrigada. Valeu, Éder. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, Caio. De Muito nada. obrigado, Éder. Boa noite pra Valeu, todos. obrigada. Obrigado, gente. Éder. Foi muito bom. Maravilha. Tchau, Danilo. Até mais. Muito obrigado. Tchau, Patrícia. Valeu, Danilo. Um abraço.